Gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Do 14 mesmo. Porque o pastor fala assim, vamos do 14, vamos do 10, né? Ele fala. Quem encontrou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: quando Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, Jeoás, rei de Israel, o visitou e chorou por ele, dizendo: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: pegue um arco e algumas flechas. E o rei fez o que ele pediu. Então Eliseu lhe disse: põe a mão sobre o arco, e pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Em seguida ordenou: abra a janela que dá para o leste, e o rei abriu. Depois Eliseu disse: atire, e o rei atirou uma flecha. Essa é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. É uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afeque. Depois Eliseu disse: agora pegue as outras flechas e atire-as contra o chão. O rei pegou as flechas e atirou-as contra o chão 3 vezes. O homem de Deus se irou com ele. Você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes, exclamou. Assim teria ferido os sírios até que fossem completamente destruídos. Agora você será vitorioso apenas 3 vezes. Eliseu morreu e foi sepultado. Grupos de saqueadores moabitas costumavam invadir a terra na virada do ano. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram um desses bandos. Rapidamente jogaram o corpo no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou os ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se pôs em pé. Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeoacás. O Senhor, porém, foi bondoso e misericordioso com os israelitas, e eles não foram totalmente destruídos. Teve compaixão deles por causa da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Naquela ocasião, como até hoje, não quis destruí-los completamente nem expulsá-los de sua presença. Hazael, rei da Síria, morreu, e seu filho Ben-Hadad foi seu sucessor. Então Jeoás, filho de Jeoacás, reconquistou as cidades que Ben-Hadad havia tomado de seu pai, Jeoacás. Jeoás derrotou Ben-Hadad em 3 ocasiões e recuperou as cidades israelitas. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por esta noite, Senhor. Obrigada, Deus, por estarmos na tua presença. Agora nós queremos entrar confiadamente diante do trono da graça. Tua palavra diz que quando Cristo morreu, Senhor, o véu se rasgou de alto a baixo, nos dando livre acesso na tua presença. E é no Santo dos Santos que nós entramos agora, Pai, para ouvir a palavra que vem direto do teu trono. Que não seja a tua serva falando, que não seja a carne e o sangue, mas seja o teu Espírito Santo trazendo a revelação, falando no coração da tua igreja, falando com o teu povo, Senhor, de uma maneira que ninguém saia daqui, Pai, sem ser edificado, sem ser cheio, Senhor, do teu poder e saber, Deus, que o Senhor está no nosso meio. Bendito seja o teu nome, Senhor. Amém, amados. A palavra do Senhor nos diz que quando Elias, ele foi arrebatado ao céu, Elias não morreu, um dos grandes profetas da Bíblia, que veio antes de Eliseu. Quando ele foi ser arrebatado, Eliseu fez um pedido para ele: eu quero uma porção dobrada do teu Espírito. Olha que pedido difícil. Como é que alguém, um ser humano comum, pode dar algo que não lhe pertence? Porque o Espírito Santo é do Senhor, amém, amados? Nós estamos aqui como instrumentos na mão do Senhor, mas é o Espírito Santo que move todas as coisas dentro da igreja. Quando você canta, quando você louva e você sente algo bom dentro do seu coração, quando você sente esperança, fortaleza, é o Espírito Santo que está operando no nosso meio, amém? Quando a palavra fala conosco, é o Espírito Santo que está no nosso meio. E a palavra nos diz que o pedido de Eliseu foi atendido. Quando Elias é arrebatado, ele recebe a porção dobrada. E segundo os historiadores da Bíblia, Elias fez 7 grandes milagres. E Eliseu tinha feito 13. E aí ele morreu. E quando ele morre, então a gente fala, mas não era dobrado, não é? Não era para ser 14, então? E aqui nós acabamos de ler. Após ter morrido,
Alguém foi jogado no túmulo de Eliseu e só de encostar nos ossos de Eliseu, essa pessoa foi ressuscitada. Amém? Então eu quero dizer para você que o nosso Deus é um Deus que cumpre promessas. É um Deus que cumpre a palavra dele. Amém? E a palavra do Senhor nos diz que quando a palavra do Senhor vem na nossa vida, ela não volta vazia. Que assim como a chuva cai e ela não volta ao céu sem ter produzido os frutos aqui na terra, assim é a palavra do Senhor. Ela jamais vai voltar vazia. Amém? Eu quero que você preste muita atenção na palavra de hoje. Porque o Senhor, Ele nos dá direções. Ele é aquele Deus que fala. É um Deus vivo. É um Deus que conhece a nossa vida. Que sabe o que vai no nosso coração, mesmo antes de nós abrirmos a nossa boca. E Ele está aqui nesta noite. Você crê? A presença do Senhor está aqui. Os olhos do Senhor estão sobre este lugar. E a palavra diz que os olhos dele procuram adoradores. Procuram pessoas que o busquem em espírito e em verdade. Diz comigo, eis-me aqui, Senhor. Ele pode te encontrar nesta noite. E você com certeza vai receber a resposta que você tem procurado. Mas não perca a esperança, não perca a fé. Amém? E a palavra nos diz, no início da nossa palavra de hoje, que Eliseu estava doente. Eliseu, já uma pessoa idosa, nós não sabemos, a Bíblia não nos diz qual era a idade dele, os historiadores também não sabem qual era a idade de Eliseu, mas a gente deduz que ele já era uma pessoa idosa. E naquele momento ele recebe uma visita importante, a visita do rei Jeoás. Um rei, que se você pegar o versículo 11, você vai ver que diz assim, deixa aqui, Amazias, porém, se recusou a ouvir, então Jeoás, rei de Israel, mobilizou seu exército contra o rei de Judá. Os dois exércitos se enfrentaram em Bet-Semes, em Judá. E aí diz aqui que ele fez coisas ruins na presença de Deus, que ele não foi um rei bom, ele não foi um rei que fez a vontade de Deus. No entanto, amados, Deus não olha para a nossa bondade ou para a nossa ruindade, amém? Se fosse assim, nós não seríamos merecedores de nada, nenhum de nós. Quem aqui tem defeitos? Eu tenho, todos nós temos. Então, se a gente for olhar por defeito, a gente não merece nada. E esse rei, que era mau diante de Deus, não fez o que era reto, mas nesse momento que o profeta está doente, ele se preocupa, por quê? Se você ler o livro de Reis, eu te dou esse conselho, leia a Bíblia, viu? Leia a Bíblia, ela tem tudo que você precisa, amém? E você vai ver que muitas vezes, quando Israel estava sendo atacada, Eliseu falava, olha, o inimigo está em tal lugar, avisa o rei, para eles não passarem por tal lugar, que o inimigo está lá. Chegou um ponto do rei inimigo falar assim, nós temos espiões aqui dentro, tem alguém que está contando para o povo de Israel as nossas estratégias. E alguém lá do meio fala assim, não, rei, não temos espias aqui não, é que tem um profeta lá em Israel, que o Senhor mostra para ele as coisas que vão acontecer. Olha que bênção, amados. O Senhor está procurando Eliseus aqui no nosso meio, amém? E às vezes você vai falar assim para mim, nossa, irmão, mas eu vou ser um Eliseu? Por que não? Eliseu tinha defeitos também, como você, como eu. E se o Senhor usou a vida de Eliseu, por que ele não pode usar a sua? Amém? Você crê nisso? Deus pode usar a tua vida? Sim, basta você se pôr à disposição. E nesse momento, então, Jeoás, ele entra em desespero. E agora? O profeta vai morrer? E quem que vai dar direção agora para Israel? Quem vai estar comigo? Quem vai falar a voz de Deus para mim? E ele vai visitar Eliseu. E Eliseu diz assim para ele, olha, eu quero que você faça uma coisa, pega o seu arco, as suas flechas e faça algo que eu vou te mandar. E aí ele fala para ele, olha, abre a janela. Então ele vai lá, abre a janela, fala, agora aponta para a Síria, que era o maior inimigo de Israel naquela época. Ele aponta para o lado da Síria, ele fala, atira as flechas, ele atira as flechas. E aí ele fala assim, agora você pega as flechas e bate no chão. Olha só, amado, vai prestando atenção no que aconteceu. E aí então Jeoás faz o quê? Ele bate 1, 2,
3, não foi isso que nós acabamos de ler? E aí Eliseu fica muito chateado. Ele fala assim: por que você bateu só 3 vezes? Agora, você só vai ter 3 vitórias. Não foi isso que nós lemos no finalzinho do capítulo? Joás teve 3 vitórias só. Ele falou: se você tivesse batido mais vezes, 5 ou 6 vezes, você ia destruir totalmente o inimigo. Mas agora, como você não bateu, você vai só ganhar 3 batalhas contra a Síria. E agora que eu quero que você entenda a revelação do Senhor para esta palavra. Amém? Então vamos entender. Primeiro, quando o Senhor diz assim para ele: você é a flecha, ele está dizendo para Joás, você é a flecha do Senhor. Ou seja, amados, não era a flecha física só que estava ali naquela situação, mas o próprio rei seria a flecha nas mãos do Senhor. Ou seja, cada um de nós somos como vaso na mão do oleiro, amém? O que a palavra nos diz? Uma vez o Senhor disse assim para o profeta: vai lá e observa o oleiro trabalhando no vaso. E aí o oleiro, ele estava moldando o vaso, passando a mão naquele vaso, e de repente o vaso tinha alguma rachadura. O que ele fazia? Desmanchava o vaso inteirinho e fazia tudo de novo. E aí o profeta diz: vocês, povo de Israel, são o vaso nas mãos do oleiro. Então, sabe por que às vezes dói, amados, algumas situações na nossa vida? É porque o Senhor está trabalhando no vaso, amém? Às vezes Ele está trabalhando na nossa vida, às vezes Ele está nos moldando para que a gente fique de acordo com a vontade dEle, de acordo com o que Ele quer. Muitas vezes nós só pensamos em coisas materiais. Eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo, eu preciso de dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, só isso. Quando o Senhor quer trabalhar no nosso caráter, quando o Senhor quer trabalhar na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de viver, porque muitas vezes o que nós estamos fazendo não agrada ao Senhor. E o Senhor quer trabalhar na nossa vida, e como flecha, Ele quer nos lançar para aquilo que Ele tem, e muitas vezes não é o que nós queremos. Mas com certeza, o que Ele tem é melhor do que nós pensamos, amém? A palavra do Senhor diz que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que são dEle, amém? Guarda uma coisa para você: Deus tem sempre o melhor, você crê nisso? Sempre Ele tem o melhor, ainda que a gente não entenda, ainda que nós não vamos entender o trabalhar do Senhor, Ele tem sempre o melhor. E a palavra nos diz o seguinte, que eu preciso então, em primeiro lugar, reconhecer a voz do Senhor, porque Eliseu ali nada mais era do que a voz de Deus na vida de Joás. E para eu entender a voz de Deus, eu preciso estar em comunhão com Deus. Coloca aí para nós, Jean, Hebreus 3:15. O que diz Hebreus capítulo 3, versículo 15. Lembre-se de que foi dito: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião. Amém, amados? Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Se Deus está falando com você, se Ele está pedindo algo para você, se Ele está mandando você fazer algo, faça do jeito que Ele pediu, não faça diferente. Mas como eu vou saber, amados, qual é a voz de Deus? Se eu estiver em comunhão com Ele, se eu ouvir a voz dEle. Eu lembro uma vez que um pastor, eu não lembro agora o nome dele, ele ia pegar um avião para viajar, ele tinha um congresso muito importante, e o Espírito Santo falou com ele: não suba nesse avião. E ele simplesmente desceu e foi embora e para casa, e o avião, ele acabou de decolar, o avião caiu, e todas as pessoas que estavam lá dentro morreram, e a família dele desesperada, a secretária, todo mundo, e aí ele liga, aí o pessoal: como? O senhor está vivo? Tal. Ele falou assim: porque o Espírito Santo mandou eu descer do avião. E se ele não tivesse em comunhão com Deus? E se ele não tivesse em comunhão com o Espírito Santo? E se ele não soubesse discernir a voz de Deus? E se ele pensasse assim: é coisa da minha cabeça,
Não foi Deus que falou coisa nenhuma. Não é assim que às vezes a gente pensa? Às vezes Deus está falando, amados, numa palavra, numa pregação, e nós estamos pensando em outra pessoa. Ah, fulano que devia estar aqui. Ah, não sei quem que devia estar ouvindo. Não jogue palavra para os outros, amém? Se você está aqui, é com você que Deus está falando. Amém? É para você essa palavra. O Senhor quer falar com você. Ele quer dar a direção para você. E a palavra nos diz que quando a voz do Senhor veio até ele, ele ficou racionalizando. Lembra o que Deus falou para ele? Ele falou assim, olha, ou melhor, o que Eliseu fez? Vai lá e pega na mão dele. Vocês têm noção disso? Um rei, ele ia na guerra. Um rei, ele estava sempre nas batalhas. Então, qualquer rei sabia manejar um arco e uma flecha. Concorda com isso? E aí, então, Eliseu, que já era uma pessoa idosa, talvez com a mão tremendo, a gente não sabe, pega na mão do rei para ensinar o rei como é que ele devia fazer. Agora, imagina esse rei, deve ter pensado assim, o que Eliseu está pensando? Ele acha que eu não sei mexer com arco, mexer com flecha? Isso muitas vezes acontece na nossa vida, amados. A autossuficiência, a racionalização, a argumentação. Deus está falando para você, para de fazer isso, para de andar com essa pessoa, para de falar determinadas coisas. Olha, você está errando nisso, você está errando naquilo. Vai por essa direção, mas você quer ir para outra. Porque você se acha que sabe demais. Você acha que é muito esperto, você acha que é muito inteligente. E aí você começa a questionar Deus. Por que tem que ser desse jeito? Por que a Bíblia fala, não é bem assim. A gente começa a achar que a Bíblia é ultrapassada. A gente começa a achar que não é bem Deus que falou, não foi Deus que escreveu. Ah, foi o homem. Eu tenho ouvido pessoas falar, pastores, pessoas até importantes aí de outras religiões, dizendo que a Bíblia está ultrapassada, que ela precisa ser reformulada. Amados, a Bíblia, ela é coerente de Gênesis a Apocalipse. Só fala isso quem não conhece a Bíblia. Só fala isso quem nunca leu. Porque se você ler, você vai ver que Deus, Ele tem a maneira certa de trabalhar. E basta você se colocar nas mãos dEle. Mas para isso você precisa reconhecer a voz de Deus. Você precisa saber que Ele trabalha. Mas Ele só vai trabalhar se você amortecer a sua carne e deixar o Espírito de Deus trabalhar no seu espírito. O que foi que Jesus falou para Pedro? Quando estava todo mundo lá conversando, Jesus ia ser entregue e tal, e Jesus fala assim, todos vocês vão me abandonar. O que Pedro fala para Jesus? Eu não. Jamais. Onde o Senhor for, eu vou junto. O que Jesus fala para ele? Pedro, Satanás pediu para te peneirar. E antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Por quê, Pedro? O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Essa foi a palavra do nosso Deus. Então, para de achar que você é forte. Para de achar que você pode. Começa a depender do Senhor. Desde a hora que você levantar da sua cama, fala, Senhor, eu só vou viver esse dia se o Senhor estiver comigo. Eu só vou abrir minha boca, Senhor, naquilo que o Senhor dirigir que eu fale. Tem um livro da Joyce Meyer que chama Eu e Minha Boca Grande. Leia, viu? Porque tem gente que tem boca grande, viu? Para tudo. Para falar mal dos outros, para fazer fofoca, para reclamar, para maldizer, para ficar falando, ai, minha vida, ai, porque fulano... Para! Comece a usar a sua boca para glorificar a Deus e pedir a direção dEle. Desde que você acorda. Hoje eu estava ouvindo umas ministrações do Paul Chu. O Paul Chu, para quem não conhece, ele faleceu nesse final de ano, começo desse ano, não lembro. Ele foi o pastor da maior igreja do mundo. Na Coreia, ele tinha uma igreja com 25 mil membros. E ele, até mandei para o pastor, ele falando sobre oração. Sabe quanto tempo ele orava por dia? 3 horas. 3 horas. Ele orava 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora à noite. E ele falava que se você não consegue orar, é porque você não tem intimidade com Deus.
Sabe aquelas pessoas que você tem amizade, que você fala e acha assunto para tudo? Você fica a tarde inteira, às vezes, conversando com aquela pessoa. E tem aqueles que você não tem intimidade, não é? Você chega perto e você fala assim, nossa, acho que vai chover, né? Calor, né? Ah, então, não tem assunto. Já aconteceu isso com você? Porque não tem intimidade. Agora, a pessoa que você tem intimidade, você fala, a pessoa fala. É assim que tem que ser com Deus, meu amado. Quando você se colocar na presença de Deus, seja ajoelhado, seja sentado, seja deitado, não importa. Você tem que ter assunto para falar com Deus. E eu só vou ter assunto com Deus se eu tiver intimidade com Ele. Aí eu vou poder discernir tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E quando o profeta pega na mão daquele rei e está ensinando para ele, olha, é assim que você tem que fazer, ó. Deus está te falando, é para fazer desse jeito. Jean, coloca aí 1 Coríntios 2, versículo 13 a 14. Não sei se é a Jean, se é o Bruno que está pondo. É o Bruno. 1 Coríntios 2. Estou vendo sua bolinha. Contudo, não tive paz em meu espírito, pois meu querido irmão Tito ainda não havia chegado com notícias de vocês. Não, não é isso não. É primeira. 1 Coríntios 2. Para que o Tito está fazendo aqui? Aí. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. 14. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhes parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Amém, amado? O pastor falou aqui na hora da oferta. Quando ele falou da figueira, né? O homem natural, ele olha para a crise e aí ele fala, ai, não vai dar, tá tudo perdido. Mas o homem espiritual, ele olha e ele fala, não vai dar certo. É igual aqueles dois irmãos, diz que eles moravam junto numa casa, eles acordaram de manhã e tinha um monte de cocô de cavalo na varanda. Aí diz que o irmão pessimista falou assim, pelo amor de Deus, olha aí, agora vamos ter que limpar esse cocô. Aí o outro irmão virou e falou assim, não, quer dizer que nós ganhamos um cavalo. Ou seja, um via da forma espiritual, o outro via de forma natural. Nós ganhamos uma irmã para Jesus, hoje ela já está com o Senhor, a Mizi. E a Mizi, ela tinha uma fé. Primeira filha dela se converteu, a Silvia. E ela ficou muito brava, porque a filha tinha se convertido. E ela falou, esses crentes estão fazendo lavagem cerebral na minha filha, eu vou lá ver o que está acontecendo. Era uma reunião de irmãs, igual nós vamos fazer na casa da pastora, só tinha mulheres. E aí, então, ela chegou lá brava, porque disse que a filha dela tinha com uma lavagem cerebral e tal. E na hora que nós acabamos de pregar a palavra, e eu fiz o apelo para quem queria aceitar Jesus, a Mizi levantou e já aceitou Jesus no primeiro dia. A filha dela falou, minha mãe estava tão brava com os crentes, agora virou crente também. E a Mizi, ela tinha uma fé, vocês não têm noção. A máquina de lavar dela quebrava, ela orava e a máquina voltava a funcionar. Uma bênção. A Silvia do Fernando Joaquim, Silvia Catanante. E um dia, ela morava perto daquele horto da Coab 3. E ela acordou com uma dor na coluna, mas uma dor na coluna. E aí diz que o Espírito Santo falou assim para ela, vai lá na praça, tá vendo aquele galho daquela árvore? Levanta o braço, pendura lá. Imagina. Ela falou assim, eu uma velhinha, ela era baixinha. Ela falou assim, não tem nem graça. Eu vou lá pendurar naquele galho, vão falar que a velha está louca. Onde já se viu? E aí diz que o Espírito Santo falou, vai lá e pendura naquele galho. Aí diz que ela saiu, olhou para um lado, olhou para o outro. Ela foi lá, amados, ela falou que ela dava testemunho, viu? Nas nossas reuniões. Ela disse que pendurou, balançou para lá e para cá. A coluna dela ficou perfeita.
Isso é pessoa espiritual. Isso é pessoa que está ligada no trono. Isso é pessoa que não está nem aí que os outros vão falar, se ela é ridícula ou não. Entendeu? A gente precisa crer. Diz que o maior avivamento que já teve na história do Espírito Santo sendo derramado, uma irmã disse que ele estava numa reunião de oração, aí diz que o Espírito Santo falou para ela, bate na mesa. E aí diz que ela, mas Senhor, vou bater na mesa? E aí ela chegou para o pastor e falou, pastor, o Espírito Santo está mandando eu bater na mesa. E o pastor falou, então bate. E ela deu um tapa na mesa e disse que o Espírito Santo começou a mover, as pessoas orando, línguas de fogo, diz que foi uma bênção, amados. De repente o Espírito Santo vai falar para você, põe a cadeira na cabeça, né? E sai dançando para a igreja. Você vai falar assim, nossa, vão falar o que de mim? Você está aí com o que o Senhor está falando para você? Se você tiver certeza que foi o Espírito Santo que mandou, não se preocupe, amém? Mas tem que ter certeza, porque senão vão falar que você é louco, vai ser louco mesmo, amém? Então creia, se o Senhor falou, faça, e vai acontecer. E a palavra nos diz então, que aquele homem ali, aquele velhinho, Eliseu, um grande profeta de Deus, ele pega na mão do rei e fala, olha, é assim que você vai fazer? E muitas vezes o Senhor vai usar pessoas para te dirigir, vai usar pessoas para te dar direção, para falar para você, é assim, não faz isso, não faz aquilo, porque o Espírito Santo pode falar naturalmente com você, mas ele pode usar pessoas. Detalhe, escute aqueles que você tem certeza que é do Senhor. Amém? Porque se você for falar com pessoas que não têm Deus no coração, elas vão te dar só conselhos ruins. Você vai chegar para falar do seu casamento, vai falar, larga dele, larga dela. Não é assim? Faz isso. Você é boba. Manda seu patrão para aquele lugar. Não é assim? Então, peça sempre conselhos para pessoas que você sabe que são maduras na fé e que vão te ajudar, tá bom? E aí a palavra nos diz, então, que mesmo achando que pudesse ser loucura, o rei obedeceu. Ele fez o que nós chamamos de atos proféticos, né? Tem gente que não gosta, tem gente que não acredita. Eu acredito em atos proféticos. Eu acredito, tá? Se o Senhor falar para você, vamos agora todos ali na sacada, vamos estender a mão para Sertãozinho, nós vamos profetizar que vamos ganhar Sertãozinho para Jesus, amém? Nós vamos obedecer e vamos crer que o Senhor vai mandar almas mesmo para esse lugar. Eu creio em atos proféticos, eu creio. Ainda hoje, nessas ministrações do Paul Chu, ele fala que quando ele se converteu, ele era budista, e ele muito pobre, passava até fome no começo do ministério dele, e ele fala que ele falou para Deus, Senhor, olha, eu quero uma escrivaninha, eu quero uma cadeira de escritório com rodinha e uma bicicleta, para poder ir fazer a obra, para evangelizar. E aí, então, não vieram essas coisas. E aí o Espírito Santo falou para ele, se você quer alguma coisa de mim, seja específico. Fala a marca, a cor, como que você quer. E aí ele falou para Deus, eu quero uma bicicleta norte-americana, eu quero uma cadeira das Filipinas. Ele foi falando o que ele queria. E quando ele chegou na igreja, pela fé, ele falou que ele tinha essas coisas. E aí os jovens da igreja falaram, pastor Chu, a gente quer ver as coisas que você tem. E ele não tinha. Aí ele falou, e agora? Eu vou passar por mentiroso como pastor? Né? E aí ele pede para o Espírito Santo dar direção. E aí ele vira para os meninos e fala assim, olha, eu não tenho ainda, mas é como uma gravidez. Você não vê o bebê, mas ele está dentro da mulher, não está? Então eu estou grávido da bicicleta, da escrivaninha e da cadeira. O que aconteceu? Virou gozação, virou chacota. Todo mundo olhava para o pastor Paul Chu e ria dele. Olha lá o pastor que está grávido de uma bicicleta. Olha lá, ele está grávido de uma cadeira. Mas ele fala que o Senhor mandou para ele, do jeitinho que ele queria, aquelas coisas. Isso é ato profético. Isso é você crer naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Amém? E ali o Senhor está dizendo, através de Eliseu, pega a flecha, lança a flecha. Ele lançou. E, amados, põe uma coisa na sua cabeça. É do jeito que Deus quer. É no passo a passo que Deus quer, tá? Se nós fizermos diferente, não vai dar certo. E aí, então, a palavra nos diz que ele fez o quê? Agora você pega as flechas e bate no chão. Que coisa louca, né? Imagina você estar com uma luta terrível,
algo para vencer. Aí vem um profeta de Deus, ou o pastor Eduardo, e fala para você, pega flechas, bate no chão. O que você vai falar? O pastor Eduardo é maluco, não vou mais naquela igreja não. O pastor doido fica mandando bater flecha no chão, né? Marida, amados, a palavra diz assim que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, para confundir as fortes. Deus não trabalha do jeito que nós pensamos. Deus não trabalha da maneira que nós queremos, mas é da maneira dele, tá? E a palavra nos diz então que acho que talvez com a maior má vontade, né? O rei Joás pega a flecha. Acho que ele fez até assim, né? Profeta doido. E aí então o profeta fala: o que você fez? Que preguiça é essa? Mas eu vou perguntar para você, o que você faria se fosse você? O que você acha que você faria? Quem ia bater uma vez só? A Jéssica falou que ia bater uma vez só. Quem bateria duas? As três, igual o Jeoás. A Ana disse que ia bater três. Tem gente que está escondendo as batidas, hein? 4. 5. 6. Acho que vocês não iam bater a coisa nenhuma. Quem não ia bater nenhuma vez? O Du falou que não ia bater nenhuma vez. Falou, o quê, hein? Profeta doido, vou bater flecha nada. E aí então ele diz para ele o seguinte: olha, você devia ter batido 5, 6 vezes. E aí você teria vitória total sobre a Síria. Eu acho que nem existiria mais a Síria como existe. Não tem aquele... O rei, o presidente de lá é meio doido, né? Está fazendo bomba atômica, ele faz umas coisas aí. A culpa é do Jeoás aí que não bateu a flecha, né? Um monte de vezes. Mas então, o que vocês entendem com isso, amados? Que nós não podemos fazer do nosso jeito, mas do jeito do nosso Deus. E aí eu falei assim para Deus, falei, Senhor, o que será que significa então bater 6 vezes a flecha, né? E aí o Senhor me falou algumas coisas, que poderia ser que a hora que ele estivesse batendo ali, não é? Poderia desaparecer da vida dele. Uma das coisas, amados, que eu tenho quase certeza, que quando alguém vai para uma guerra, ela tem medo, concorda? Qualquer um de nós teremos medo. Porque por mais que você fosse um soldado valente, um soldado que tivesse experiência, você nunca sabe, não é? É igual quando a gente recebe a notícia que está com Covid. Não é? Você fala assim, não é todo mundo que morre, né? Mas vai que eu sou dos que morrem. Não é? Ué, eu tive Covid, eu pensei assim. Fui lá, falei, e agora? Será que eu sou desses que é de boa, né? Não tem sintomas? Ou será que eu sou daqueles que vai morrer? Você não sabe. Então, quando você vai para uma guerra, com certeza você tem medo. Quando você vai para uma guerra, com certeza você tem ansiedade. Aquela ansiedade, meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai? Será que o inimigo tem mais armas do que eu? Ele é mais forte do que eu? Né? Insegurança. Estou falando o nome das flechas, que eu achei que fosse, tá? Insegurança. Como que vai ser? Eu vou vencer? Eu não vou? Muitas vezes, o desânimo. Até conversando com a Michelle outro dia, eu falei que me contaram uma história uma vez que fizeram um leilão lá no inferno e o diabo estava vendendo um monte de ferramenta. Mas a única ferramenta que ele não vende é o desânimo. Porque é com o desânimo que ele nos derrota. É com o desânimo que a gente deixa de lutar. E às vezes, numa guerra, diante de uma guerra, a pessoa pode se desanimar e não querer ir para a batalha. O fracasso, a derrota, faz parte da guerra, não faz? Você perder aquela batalha. Então, eu imagino que quando ele falou assim, olha, se você tivesse batido 5, 6 vezes, você teria vitória. Então, eu imagino que na primeira, ele ia destruir o medo, ele ia destruir a ansiedade. Na terceira, ele ia destruir a insegurança. Na quarta, ele ia destruir o desânimo. Na quinta, ele destruiria o fracasso. E na sexta, ele destruiria a derrota. E ele seria vitorioso com o nosso Deus. Porque a palavra diz que Deus é o general do nosso exército.
E é com Ele que nós enfrentamos as batalhas. É com Ele que nós somos vencedores. Não é na nossa força, não é na nossa qualidade, não é na nossa capacidade, mas é na capacidade dEle. É na força do nosso Deus. Não é na nossa naturalidade, na nossa carnalidade, mas é no nosso espiritual, com o nosso Deus que é espiritual. Com o nosso Deus que pode tudo. O nosso Deus que não livra a gente da batalha, mas livra a gente na batalha. Ele não impede que as guerras se levantem na nossa vida, mas lá, na guerra, Ele está junto com você. Ele envia anjos para te ajudar. Ele envia anjos para batalhar as suas guerras. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós amamos. Conversando com o Bruno e com a Janaína aqui antes de começar, o Bruno estava falando das experiências que ele tem tido com Deus. Das experiências que o Senhor tem mostrado para ele, os milagres que ele tem vivido, que ele nunca viveu na religião que ele vivia. Porque nós não pregamos religião. Nós pregamos um Deus que nos ama, um Deus que enviou seu Filho para morrer por nós numa cruz. E se Ele deu o próprio Filho, o que mais Ele pode fazer na nossa vida? Se Ele deu aquilo que Ele tinha de mais importante, Ele pode fazer muito, muito mais do que nós pensamos ou imaginamos, amém? Feche os seus olhos. Creio que o Senhor está pondo flechas nas tuas mãos. Nesta noite, veja as suas batalhas. Enxergue cada batalha da sua vida como uma oportunidade que o Senhor vai trabalhar. Uma oportunidade que o Senhor vai fazer maravilhas. Presta atenção nesse louvor. Basta uma palavra tua, os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível. Saltarei muralhas e também destruirei exércitos. Hoje já sou mais que vencedor. Nós somos mais que vencedores. Tudo é possível aquele que crê. Eu creio que tudo é possível. Se você sabe, cante. E que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua Basta uma palavra tua e os montes se removerão. moverão. Pois contigo Saltarei muralhas e também destruirei e exércitos. também destruirei exércitos. Pois eu sou mais que vencedor. Mais que vencedor, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos. Hoje já sou mais que vencedor. Deus querido, nós te agradecemos nesta noite por todas as batalhas que nós já vivemos na nossa vida, Senhor. Mas cremos que em cada uma delas o Senhor esteve conosco. Agora, Deus, o Senhor sabe que tem pessoas aqui enfrentando dificuldades na sua vida, enfrentando lutas que o inimigo tem falado que ela não vai vencer, que ele não vai conseguir passar, Senhor. Mas nós cremos no Deus que nós servimos, um Deus que diz que a água não nos fará dano, que o fogo não nos alcançará. Como nós cantamos nesta noite, um Deus que escala muralhas, Senhor, para nos buscar onde nós estivermos.
E nós profetizamos nessa noite, Pai, que as flechas, Pai, que serão lançadas, vai atingir o alvo. E nós seremos muito mais do que vencedores, porque não acreditamos na nossa força, mas acreditamos no Deus que nós servimos, no Deus que pode tudo, no Deus que ama, no Deus que é misericórdia, no Deus que conhece as nossas lutas e dificuldades e tem uma resposta para cada uma delas, porque é fiel. Nós te agradecemos, Pai. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia, vamos colocar de pé. Glória a Deus. Amém, meu amado. Todos nós temos nossas batalhas, nossos desafios, não é? Todo dia, todo dia, todo dia. É incrível. Mas o Senhor tem nos dado a vitória na mão. É pela fé. A gente olha com os olhos da fé. E pela fé o Senhor tem te dado a vitória que você espera. Aleluia. O Senhor tem te dado um casamento abençoado. É pela fé. Às vezes é pela fé. Tudo que você tem é a fé. Tudo que você tem são os olhos espirituais. Então toma posse daquilo que Ele tem dado nas suas mãos. Ele vai falar para você, bate a flecha aí. Às vezes Ele vai falar para você, vai lá, estenda as mãos na cama do seu esposo enquanto ele não dá. Não é? Vai lá, estende as mãos e profetiza. Rasga os céus em cima da sua casa, rasga os céus no seu casamento, mas não permita Satanás ter vitória na tua família. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Pai amado, obrigado por essa noite tão poderosa, Deus. Obrigado, Senhor, pelo presente da tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo que se move no nosso meio, Deus, ainda que não mereçamos nada. Mas o Senhor tem estado conosco todos os dias da nossa vida. Meu Deus, eu oro pela vida desse irmão que precisa romper as barreiras que têm sido impostas sobre a vida deles. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abra a porta que precisa ser aberta, Pai. Dê a vitória, Senhor, a essa família, em nome de Jesus. Nós temos um grande Senhor, um grande Rei, um grande General, que é Cristo. E contigo, Senhor, nós caminharemos além do que Satanás tem imposto na nossa vida. Tu és o grande general, Senhor, nós fazemos parte desse exército, mas uma coisa é certa, a vitória sobre as nossas vidas, que o amor de Deus Pai, que as consolações do Espírito Santo, que as misericórdias do nosso bom, lindo, maravilhoso Jesus esteja sobre a tua vida, que onde você tocar será abençoado, haverá prosperidade na tua casa, na tua família, haverá prosperidade no teu trabalho, no instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Meu irmão, você terá para emprestar e não tomará mais emprestado. Em nome de Jesus nós declaramos essa verdade, que onde os seus pés pisarem, a glória do Senhor vai se manifestar, e por onde você andar, saberão que existe um Deus zelando pela tua vida. Alguém vai te dizer, eis aí um homem de Deus, eis aí uma mulher de Deus, e nós tomamos posse, ministramos sobre a tua vida, sobre essa igreja, em nome de Jesus. Você que toma posse disso, dê um forte aplauso ao Senhor. Nós te adoramos, Jesus, nós te bendizemos. O Senhor é maravilhoso. Aleluia. Queridos, até domingo, se Deus quiser. Não esqueça de sábado.